Olá, eu sou Guilherme. Hoje, 24 de janeiro de 2023. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Pode Pôr para Quebrar, o podcast do Coletivação. Hoje a nossa pauta é a violência contra as mulheres, né? O feminicídio, essa chaga que parece que o Brasil não consegue superar, né? Então, hoje nós vamos conversar aqui, estamos a Cris e a Gorete. Cris, por favor. Olá, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, para você que está ouvindo a gente ou assistindo de manhã, de tarde, de noite, seja o que você esteja fazendo, para aí um pouquinho, curte a gente, compartilha, vai lá no nosso Instagram, no Spotify, no YouTube, estamos lá, Coletivação, a gente tem muito conteúdo, e hoje a gente vai falar sobre essa coisa tão triste, né? Uma marca da nossa sociedade nos últimos tempos, sempre foi um problema esse machismo estrutural na nossa sociedade, mas agora o feminicídio anda passando totalmente dos limites e chegando a níveis absurdos, né? Então, a gente quer conversar sobre isso. Para isso, a gente convidou a nossa amiga Gorete. A Gorete é uma feminista lá do Gama, mas agora ela está no Piauí, viu, gente? Ela está gravando do Piauí. Diretamente do Piauí para o mundo. Do Piauí para o mundo, Gorete. Vou passar para ela se apresentar e a gente começar nosso bate-papo. Fala aí, Gorete. Boa tarde, aqui é tarde, porque é quente que só no Piauí, né? Então sempre é boa tarde. Infelizmente, né, nós temos ainda que falar sobre isso, né? Um tema muito que a gente não deveria mais falar nisso, né? Mas infelizmente a gente vai ter que tocar no assunto, né? Botar o dedo na ferida, né? E aí eu sou Gorete, eu sou professora aposentada e fui sindicalista do Simpro, fui diretora da Secretaria de Mulheres do Simpro. E feminista, né, como a Cris falou, sempre nessa batalha que a gente vive desde que nasce, né? A gente sofre como mulher. Todas as mulheres, elas já passaram por situações de sofrimento, né? Umas com mais intensidade, outras com menos intensidade, né? Mas a gente, por ser mulher, a gente tem essa marca, né, de sofrer por isso, infelizmente, né? Então, assim, hoje eu sou psicanalista, estou atendendo principalmente mulheres, né? Eu atendo o maior número de mulheres, porque eu acho que a psicanálise ela pode ajudar também a mulher nessa questão da libertação, né? Tanto a libertação financeira, porque você é dona de si quando você faz uma análise, né? Você consegue se enxergar como pessoa, né? Não como objeto, como os homens enxergam as mulheres, porque muitos homens enxergam as mulheres como objeto, é tanto que chega a matar, né? A bater, a maltratar, como se fossem donos, né? Donos, a gente sabe que o patriarcado é isso, né? Traz essa cultura machista, né? E é isso, né? A começar pelo nosso presidente, ex-presidente, que ainda bem que já foi, né? Que não tem nenhuma postura, a postura dele é postura de machista mesmo, né? Aquele ao extremo mesmo, né? Assim, vivendo no nosso país, o feminicídio ele tem aumentado porque tem sido estimulado, né? Principalmente por pessoas como o ex-presidente, né? Vocês acham que... desculpa. Não, desculpa, Gorete. Estamos aqui para falar um pouco mais sobre isso, né? E com certeza será... Eu agradeço, né, vocês terem me convidado, primeiramente, né? É um prazer tê-la aqui, Gorete. A Gorete, ela é professora aposentada e psicanalista na ativa, né? E é secretária-geral do PT do Gama. Vocês acham que, assim, o ser mulher no Brasil sempre foi um ato de resiliência? Eu não acredito que a violência contra as mulheres ela tenha aumentado, tenha
se tornado mais bárbara de uns tempos para cá. Eu acredito que, de uns tempos para cá, ele está mais evidente, está mais denunciado. A violência está mais denunciada. E aí, sim, aí revela essa realidade. Ou seja, então, quer dizer que já havia um estoque, né, um passivo, né, de estoque de violência que nunca foi observado. Certo? Como eu tinha um professor de filosofia que ele dizia que o binômio de Newton é tão lindo quanto a Vênus de Milos, né? Mas precisa de alguém olhar para isso. A violência das mulheres contra as mulheres sempre existiu, né? Minhas avós, minha mãe, minhas irmãs, né? As mulheres vêm num histórico de violência simbólica, física e moral, etc, etc, etc. Então, vocês acham que a coisa piorou ou mais ganhou evidência? Olha, eu acho que, de uma certa forma, como você falou, né, está sendo mais divulgado, né? Antes, as mulheres sofriam e não era divulgado. A gente não tem, eu não tenho como, né, saber se piorou, porque, assim, a partir do momento que a mulher começou a trabalhar, começou a se libertar, era para já ter acabado isso, né? Então, assim, a questão é isso, porque há muito tempo que acontece isso, e já estamos em 2023, né? A gente continua ainda o feminicídio acontecendo, não é para acontecer mais isso, né? Por quê que acontece, né? Esse é o nosso questionamento, né? E é isso que dentro da psicanálise a gente procura saber o que está acontecendo, né? Para que os homens ainda continuem matando as mulheres, achando que a mulher é objeto, né? E aí a gente vê que a questão, quando eu falei do Bolsonaro, né, é porque ele, como representante do povo, né, do nosso país, ele dá o exemplo para algumas pessoas. Então, se o presidente estimula o uso de arma, né, é uma das coisas que eu acho que agrava mais ainda a questão da mulher, porque quem usa arma são os homens. Dificilmente, né, as mulheres usam arma, né? Pelo que a gente percebe, é tanto que eles matam mais do que as mulheres matam os homens, né? Mas a mulher também matou homem. Tem gente que fala assim, né? Mas não tem comparação, né? Ainda existe muito e não é para existir mais. Por isso eu acho que a gente não está evoluindo tanto com relação a isso. Tinha que parar. Aqui, ó, vi os dados aqui, 700 feminicídios, né? Aconteceu em 2022, no primeiro semestre, né? Então, assim, isso é um absurdo. Não era para acontecer mais, né? Aqui fala também que além do feminicídio, né? A violência também tem estupros, né? As mulheres são estupradas, 66 mil estupros em 2021, né? É muito alto esse índice, né? Para mim é muito alto, né? E outra coisa que a gente observa é que as mulheres negras, né? Elas são vítimas, né? São as maiores vítimas do feminicídio, da violência contra a mulher, por serem negras, né? Deu preconceito aí também que reina ainda, né? No nosso país, né? E 89% sofrem de violência sexual, né? Então é muito alto, né? É muito alto esse índice, né? De mulheres que sofrem. Então, alguma coisa está errada. O que está acontecendo? Eu sempre luto para que as meninas e os meninos tenham a mesma educação de sensibilidade, né? E hoje eu vejo, assim, eu sou feminista, né? Desde sempre sou feminista, e eu vejo que sozinha, as mulheres sozinhas não vão conseguir superar isso, né? Por isso que é importante você, Guilherme, estar aqui, né, com a gente. Com certeza você é um homem que não é a favor disso, né? Jamais. E é um homem que pode chamar outros homens, né? Para essa luta contra o machismo, né? Que é o machismo que é isso que impera, né? O patriarcado, né? Vai se repetindo, né, esses exemplos a gente viu, às vezes, a nossa avó ser maltratada pela nossa avó, nossa mãe pelo nosso pai, e às vezes a gente continua sendo maltratada, né? Muitas, como você vê aí os dados, né? São muitas mulheres que são maltratadas e vivem em condições de violência, né? E não conseguem se libertar. E por infelicidade, desculpa te interromper, mas por infelicidade histórica, né? Até acho que por
por opressão, né? Existe, infelizmente, ainda existe determinadas reproduções do machismo feito por próprias mulheres, mas não porque elas são machistas declaradas, não, é porque, infelizmente, são vítimas de um aculturamento, né, de uma pressão. Isso e superar essa condição. Se nós homens também, né, não conseguimos colaborar, pelo amor de Deus, né, cara? E a gente, assim, eu sinceramente, eu acho que a gente é a parte mais problemática da coisa, né? Eu fui criado para ser machista, né? Eu fui criado, sou de uma família mineira, meu pai era mineiro, né? Machistão e tal. Eu fui criado para ser machista, né? Não Com deixei, cer- talvez numa certa idade eu passei a ter consciência, mas com certeza, Eu né? acho Nós somos que, criadas, né? Dessa cultura machista. A Cris quer falar? Se ela quiser falar eu depois. acho que tem 3 coisas que a gente precisa considerar nessa conversa, nesse bate-papo. Primeira coisa, que é uma coisa muito importante, é o seguinte: a gente fala de machismo estrutural porque o patriarcado é uma construção do sistema capitalista. Para o capitalismo sobreviver, ele precisava deixar de canto uma parte da sociedade que seria para sempre um exército de reserva. Pessoas que seriam desqualificadas, um tipo de pessoa que seria desqualificada, para que ela pudesse competir no mercado de trabalho pelos piores salários, pelas piores condições, porque essas pessoas estruturalmente foram tratadas como alguém que não poderiam ascender economicamente e como alguém que teria que trabalhar para manter o capitalismo de pé, ganhando pouco, e o sistema gastando pouco com elas e elas produzindo muito. E aí esse é o caso das mulheres, dos negros e negras, dos ciganos, em algumas culturas, dos indígenas, né? Então, essas pessoas foram estruturalmente criadas e fomentadas uma relação de subalternidade com elas no patriarcado para o capitalismo sobreviver. Então, o capitalismo o patriarcado, o machismo é estrutural. Então, não existe assim, ninguém está totalmente liberto do machismo, porque a gente cresceu assim, né? E a gente aprendeu a ser machista desde que nasceu, desde os nossos antepassados, avós, bisavós, trisavós e etc. Isso é uma coisa, né? A segunda coisa que eu acho é muito importante a gente verificar, assim, sabe, Guilherme? Eu acho que aumentou a denúncia e por isso a gente tem mais dados, mas também acho que nos últimos anos aumentou o índice de violência contra a mulher, por causa do que a Gorete já falou. Bolsonaro deu uma carta branca, né? Estimulou a violência, o armamento e o tal. menosprezo pelas mulheres. E, além disso, teve um outro dado, que não é só o estímulo psíquico, é que a gente vinha avançando nos governos Lula e Dilma nas políticas públicas. Então, você, por exemplo, você estimula a denúncia na medida que você avança na política pública. Porque não adianta ter só um canal de denúncia e depois não ter nenhum tipo de proteção a essa mulher que foi denunciar. Como estagnou as políticas públicas, você aumenta a denúncia e você não aumentou nenhum, toda a responsabilidade do Estado sobre essa mulher que está denunciando. Então, você diz, vai lá, liga para o 180, denuncia. Aí, o cara que já batia na mulher, quando ele sabe que ela denunciou, aí é que ele fica com mais ódio, mais agressivo para cima dessa mulher, porque ele não quer ser denunciado.
E tem essa sensação de impunidade, porque não acontece nada, não tem política pública. As mulheres estão morrendo aí o tempo inteiro. Então, se não tem política pública para proteger essa mulher, o que adianta ela denunciar? Então, a gente precisa pensar agora que tem um novo governo progressista e tal, em completar o ciclo da política, que começa com a denúncia, vai para a medida protetiva, mas vai para uma proteção, para a prisão desse cara e para outras medidas que protejam a mulher. Se for preciso, tem um abrigo, uma casa de acolhimento, que tem pouquíssimas no Brasil, políticas públicas de proteção social, porque eu não sei se você se lembra, Gorete, se você viu, no ano passado teve o lançamento de uma série na Netflix chamada Made. Eu assisti. Então, aí ali todo mundo vendo aquele sofrimento daquela moça, né, que é uma moça que foi violentada, violência doméstica, e aí ela passa a fazer um trabalho de doméstica para se sustentar, né, com o filho dela. Mas o que mais me chamou a atenção naquele filme é o tanto de proteção social que tem nos Estados Unidos. Mesmo com toda a burocracia pela qual ela passa, tem uma casa para ela ficar, tem emprego, eles dirigem ela para um emprego, é um emprego muito desvalorizado, né? Porque ela ganhava mal, faxina, assim, e tal, mas tinha um emprego, ajuda para a escola do filho e tal. Aqui não tem proteção social. Então, a mulher, ou ela fica em casa apanhando, ou ela sai de casa e vai fazer o quê? Isso. Né? Às vezes ela trabalha, mas ela não tem onde deixar o filho e tal, e tal. Então, todas essas questões. Queria só colocar isso para continuar o papo aí. Eu queria colocar uma questão e fazer uma pergunta. É só uma questão para a gente discutir depois, talvez. Eu não entendo por que é a mulher que tem que sair de casa, acabar com toda a estrutura dela, tirar os filhos de dentro de casa, e não o cara. O cara que tinha que ser afastado de casa é tirado e afastado de casa. Mas a pergunta que eu quero fazer, assim, Gorete, do ponto de vista da psicanálise, quais são as linhas assim que a psicanálise pode nos ajudar a entender melhor? Então, eu li aqui um artigo, né, até de Marcelo Santos, Feminicídio e Psicanálise. Ela escreveu um livro, na verdade, é um livro, né? Então, assim, o que acontece? Por que o homem mata, né? Por quê? Porque ele não aceita, muitas vezes, que a mulher não queira mais, né? A maioria das vezes, quando é que ele mata? A mulher não quer mais a relação, né? E aí ele se sente muito ofendido naquela questão de ser macho, né? Aquela questão do narcisismo dos homens, né? Que alguns têm, né? E aí ele pensa que as mulheres são objeto dele e que elas precisam deles e que jamais podem não querer mais, né? Então, assim, ofende muito o ego, né? Do homem, né? Ele ser rejeitado, né? Muitos homens não aguentam ser rejeitados por causa da cultura machista mesmo, né? Então, aquela cultura, aí aquela angústia, né? Que ele sente quando é rejeitado, né? Aquele sentimento de impotência, de não poder mais ter o amor da mulher, né? Ela não justamente porque ele maltrata, né? E ele ainda quer que ela continue, né? E aí, a questão da dependência emocional, né? Existe muito essa questão de dependência emocional, que eu falo que é dos homens e das mulheres. Porque se os homens não conseguem viver sem aquela mulher, ela não quer mais ele, mas ele insiste, ele quer continuar. Então, ele tem essa dependência, né? E a mulher, muitas vezes, tem que até perdoa quando ele bate, quando ele maltrata. Aí tem a questão da autoestima, né? É mais dependência ou sentimento de posse? É um sentimento de posse como se fosse objeto mesmo, né? Sentimento de posse, principalmente, né? E aquela questão da mulher, ela sente autoestima baixa, muitas vezes, porque, assim, os homens, às vezes, eles dão, eles já dão, logo no início da relação, eles dão a entender que eles não são aquela pessoa amorosa, tão amorosa, né? Já começa a querer proibir
a andar de... Já aconteceu até comigo, né? Quando eu casei, meu ex-marido falou assim, você não vai andar de short, né? Mais, você vai andar de saia, porque não quero que você... O que eu fiz? Eu continuei usando meu short, né? Então, assim, mas tem mulher que não. Já tira a roupa, né? Ah, eu não vou... você vai sair, você vai trocar essa roupa. Você não vai sair com essa roupa, né? Aí já começa, né? Aquela questão de você tomar posse, né? Ah, a mulher não corta o cabelo porque o marido não quer que corte o cabelo, né? Então já começa essa dependência emocional, né? Essa dependência dela, né? Emocional e esse sentimento de posse, como você falou, né? E vai aumentando a cada vez, né? Só que assim, as relações, né? Eu sempre analiso assim, quando elas começam a desandar, a fazer com que as pessoas não se sintam bem uma com a outra, a querer a questão do ciúme, né? A questão de querer não ter confiança na pessoa, né? Isso já diz que a relação está desequilibrada, né? Já não vai. Aí você continua insistindo nessa relação. Muitas vezes a questão financeira também. Tem mulheres que dependem financeiramente, né? Para começar, o marido não deixa estudar, né? Ela vai, não estuda porque o marido não deixa estudar. Aí depois ele tem outras mulheres, né? Arranja outras, e aí ele quer continuar com ela mesmo assim, né? E ela fica nessa dependência porque não estudou, né? Não procurou trabalho também porque ele não deixou ela trabalhar. Então, assim, muitas vezes tem os sinais, né? E a gente não percebe. Às vezes, quando vai perceber, já é tarde demais, né? Já chega a acontecer o feminicídio. Então, é uma questão... Por isso que eu acho importante a psicanálise nessa questão, porque ela vai... quando a pessoa procura fazer essa análise, ela toma posse dela mesma, ela não é posse de ninguém, ela é a dona dela, né? E aí, sim, começa a entender que não tem que ficar nessa dependência, né? Emocional, mas não é fácil, né? Te falo que não é fácil, isso. Eu acho Eu que mesmo, foi também 15 anos que eu fiquei numa relação, né? Eu falo isso porque eu vivi, né? Essa relação, e aí eu deixei de gostar da pessoa, né? Mas foi 15 anos ainda, né? Então, assim, muito tempo que a gente fica numa relação tóxica, né? Infelizmente. eu acho importante a gente também categorizar algumas coisas, porque as pessoas, às vezes, não percebem que estão passando por um relacionamento abusivo até o dia que leva um soco na cara ou um cabo de vassoura na cabeça e tal, né? Mas tem um processo, né? Aquele processo de mentira e manipulação, aonde coloca a mulher sempre como se ela fosse... toda vez que ela reclama, é uma doida. Essa mulher é doida. Não, ela é doida. Eu brinco que toda ex é doida, né? Quando a gente conversa com um homem, ele está te flertando ou tentando te seduzir, ele fala, não, eu tenho uma ex que era doida, sempre a ex é doida. Aí eu sempre fiquei pensando, mas vem cá, quer dizer que todos os caras se relacionados, todas as mulheres são loucas? Todas. Então, tem esse negócio. Tem uma questão de sempre colocar a mulher num patamar inferior, mesmo que a mulher provenha a casa, que eu tenho acompanhado vários casos desse jeito, que a dependência não é nem econômica, mas já tem uma dependência emocional tão grande que o cara coloca na cabeça da mulher que sem ele ela não vai viver. Ah, você não vai viver sem mim. Né? Todo mundo vive sem os outros, porque ninguém é insubstituível na vida. Tem um grau de violência patrimonial que é muito importante a gente conversar sobre isso, porque homens se apossam dos bens das mulheres, do dinheiro que a mulher ganha, né? Às vezes fazem dívidas no nome das mulheres e acaba que elas de patrimônio, vende carro, vende... Como assim que você vê? Então, porque gente, eu já tive várias conversas com mulheres que sofrem violência doméstica que falam assim para mim: ah, mas ele nunca me bateu. Ah, mas foi só essa vez que ele me bateu. Mas quando você investiga melhor, esse cara já pegou o dinheiro dela, esse cara já manipulou, esse cara já traiu, esse cara já
prejudicou moralmente, né? Ofendeu, criticou e tal. Então, todos esses sinais, porque você tem que observar todos esses sinais antes de chegar no ponto do cara se sentir à vontade para te dar um tabefe na cara, porque a maioria das vezes que o homem se sente à vontade para bater fisicamente numa mulher, ele já abusou emocionalmente dela por anos. Isso. Por aí. É verdade, Cris. Eu acho assim, são estágios, né? Que assim, o homem, ele deixa a mulher com a autoestima lá embaixo, né? Diz que nem ela não vai arranjar outro, né? Então, assim, por isso que ele não quer que ela estude, né? Ele não quer que ela trabalhe, porque justamente para deixar ela sempre numa posição inferior, né? De não trabalhar. Então, eu já vi vários casos de mulheres que o marido não deixa trabalhar e diz que ela é feia, né? Assim, deixa ela lá com a autoestima lá embaixo, né? Por quê? Porque aí, para ele, manipular é mais fácil, né? Porque essa mulher ela vai se achar, nunca vai conseguir crescer, né? Profissionalmente, porque tem essa autoestima baixa, né? Como você falou. Realmente, acontece muito isso, né? Diga. Desculpa, em relação ao que a Cris acabou de dizer aqui, desse processo, tem um corte socioeconômico que é muito, muito forte aí, né? Porque quando é uma mulher da classe média, né, por exemplo, em geral, é uma pessoa, né, é uma pessoa com mais condições de perceber, de ser alertada, de ter um apoio, né, e ou romper, ou então levar uma denúncia à frente, alguma coisa assim. Já mulheres humildes, mulheres pobres, né, talvez elas talvez até percebam, sintam, elas sentem, ela pode até sentir a opressão, mas ou ela não percebe, entendeu? Porque ela não tem uma bagagem cultural que lhe permita, ou já é o processo cultural nosso né, que nivela, né, as relações. Não, é normal, não. Marido e mulher, não. Se É isso. resolve. Isso, né? Eu tenho um Então, exemplo, Guilherme, com relação a isso, né? Eu tenho uma colega professora, uma amiga professora, né? Trabalhei com ela há uns anos atrás. O marido dela dava uns empurrãozinhos nela, gritava, e ela achava isso normal, porque ela falou que o pai fazia com a mãe, né? Aí depois que ela teve um contato com a gente, e ela é psicóloga, né? E psicóloga lá da escola, e aí a gente conversando, ela falou assim, depois eu não percebi que ela sofria violência, né? Aí, quando ela percebeu, ela separou do marido, depois casou com outro. Então, assim, tá feliz da vida agora, né? Então, assim, muitas vezes você fica com aquela coisa, aquela repetição da família, né? Culturalmente, como você falou, a sociedade aceita aquilo, né? O homem pode gritar. Então, assim, hoje eu não aceito que o homem nenhum grite comigo. Ninguém é obrigada, né? A conviver com uma pessoa que grite com você, que te maltrate, né? Mas eu tenho essa consciência hoje. Mas eu vivi, né? Eu passei por isso. Eu vivi 15 anos com uma pessoa que não me respeitava, né? De nenhuma forma. Você Entendeu? corroborou Então, o que eu acabei de dizer, porque, desculpa, essa pessoa, ela teve acesso à informação, primeiro ela não percebia, mas aí ela teve acesso à informação, percebeu e superou, né? Agora, sim. quantos milhões de mulheres que não têm essa condição estão fadadas a um calvário infindável, né? Eu acho que, primeiro, assim, eu bato na tecla das políticas públicas porque eu acho que a gente é um coletivo que luta por políticas públicas de qualidade, né, para o bem-estar e pela mudança da sociedade, né? Então, é bem importante pontuar assim, que para o sistema, assim, é interessante você manter sempre uma classe mais subjugada do que a outra, porque essa classe que está subjugada, ela vai aceitar tudo do sistema. Então, normalmente, esse ciclo de violência, que não é interrompido na família, né? Porque, como você falou, as pessoas veem seus pais se tratando mal, então aceitam ser tratados mal e tal. É um ciclo de violência que acontece também na vida pública, né? As mulheres
sendo assediadas nos seus locais de trabalho, assediadas rebaixadas. sexualmente, moralmente e tal, também aceitando isso, porque não quebra nunca o ciclo de violência, porque a gente está fadado no capitalismo, por isso que a gente tem que lutar pela mudança da sociedade, porque no capitalismo a gente está fadado a sempre achar que alguém tem que ser oprimido, para que o opressor possa crescer, possa ganhar dinheiro, porque para cada rico tem vários pobres, não é É isso? legítimo, né? É legítimo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa conversar, e a gente precisa conversar sobre política pública, porque, por exemplo, a gente está falando de psicanálise, né? A gente precisava de ter um tratamento mais acessível de saúde mental no SUS. Hoje, os tratamentos de saúde mental são totalmente desfinanciados, não tem dinheiro para os CAPs, não tem psiquiatra, psicólogo no Sistema Único de Saúde a contento. As pessoas têm dificuldade de cuidar da sua mente, né? E isso é muito importante, porque eu acho, Guilherme, eu não sei se a violência é tão estratificada em classe social do jeito que você está falando. Eu já vi muita mulher de classe média apanhando em casa e sendo manipulada, sendo Tá. violentada em casa. Mas elas têm mais oportunidade de se tratar quando isso acontece, que as mulheres mais pobres não têm, porque o sistema é sucateado nessa área da saúde mental. E você vê que o Bolsonaro, ele acabou com o Departamento de Saúde Mental no Ministério da Saúde, porque não achava que saúde mental era uma coisa importante, né? Entregou para as Lula igrejas. já está retomando, né? Mas falar de política pública também tem que falar de política pública de saúde mental, porque hoje o acesso a uma psicanálise, o acesso a uma terapia e tal, é um acesso limitado, caro, né? É um serviço caro, a não ser as pessoas que se dispõem a fazer um serviço comunitário e tal, que é insuficiente, né? Então, a gente precisa pensar, precisa de política de proteção social e precisa de política de saúde mental para essa mulher se sentir valorizada, se sentir parte da sociedade, se sentir restaurada na sua autoestima e na sua saúde mental, né? Então, são vários pontos que a gente precisa conversar quando a gente fala de feminismo e quando a gente fala de combate ao feminicídio, porque é uma epidemia, né? Ou, gente, pensar assim, que só esse ano, pelo que eu entendi, só esse ano, aqui no DF, só na primeira semana, 4 mulheres foram vítimas de feminicídio, e isso é que chega às autoridades, né? Porque quantas não chegam? É verdade. E é por isso, Cris, que eu acho que a psicanálise tem muita... É como você falou, é muito elitizado a questão da psicanálise, ela é elitizada, né? Você não consegue... mas, assim, eu tenho projetos, inclusive eu fiz um projeto, eu participei de um curso, né, da Fiocruz, e fiz um projeto para trabalhar com as mulheres do CRAS, né? Só que ainda não... a gente precisa de pessoas também que financiamento, de pessoas que também apoiem, né? Inclusive a Beth, que é lá do CRAS, né? Ela me falou que gostaria, né? A gente fez eu já fiz esse projeto, né? Só que ainda está faltando só aplicar, né? Então seria chamar essas mulheres, né? E trabalhar também, talvez não só no CRAS, mas no CRAS seria interessante porque já tem o público, né? Tem muitas mulheres. E era fazer uma roda de conversa, né? Semanalmente, quinzenalmente, não sei. Mas eu já tenho um projeto, né, para isso. Falta só a gente... porque a gente fala e acaba que não faz muita coisa, né? Mas a gente precisa trabalhar com as mulheres que não têm condições de pagar, né? Até porque essa questão, eu não sei se a classe média, as mulheres que têm um nível mais elevado, sofrem menos, porque muitas são sustentadas pelo marido, algumas, né? A classe mais baixa, as mulheres estão trabalhando, né?
muitas mulheres sozinhas trabalhando, eu não sei. Eu não fiz uma pesquisa para saber bem com relação a isso, né? Mas eu vejo que as mulheres de classe mais alta têm a questão financeira aí também, né? Que não quer separar os bens, né? Continua casada, né? Talvez apanhando, não sei, mas está lá por causa dos bens materiais, né? Então, existe muito isso também, não sei até que ponto, né? A mulher de classe mais baixa, ela sofre mais do que a mulher, né? Mesmo inconscientemente que ela está lá, né? Sofrendo, mas continua, mas ela está nesse sofrimento também, morre também. Eu não sei. Seria bom a gente até pesquisar para saber quem é que está morrendo mais, né? Essa é a ideia boa, viu, Guilherme? Da gente saber quem é que sofre mais feminicídio, né? Se é a mulher de classe mais alta ou não, né? Seria interessante baixa, não? fazer essa pesquisa. Não sei. Então, é isso. Mais alguma pergunta, Guilherme? Cris, vai falar? Fechado, né? Vamos. Não, eu queria ir fechando, a gente colocando isso como já convidando a Gorete para outras oportunidades, debater conosco. A gente tem nossos canais, viu, Gorete? A gente tem YouTube, Instagram, site, Spotify, e a gente quer mesmo promover um ciclo de debates de formação, né, para a gente poder aprofundar em temas que a gente precisa aprofundar, e essa questão do feminicídio é muito importante, né? Hoje mesmo tem uma reunião aí para a gente começar a organizar o 8 de março. Sim. Um 8 de março de muita esperança, de muita demanda, esperança de que as políticas vão crescer agora no próximo período. Então, tem que lutar bastante para que a gente possa emplacar as políticas públicas e possa vencer esse período de trevas, que foi o último período, foi um período muito ruim na história do Brasil, para a saúde pública, para a saúde mental. Cortou. O que foi? Tá silenciado o microfone da. Silenciou o microfone, Cris. Aí. Entrou uma ligação bem no meio da minha fala. A gente pede para o Netão uma cortadinha, né, Miguel? Né, Guilherme? Tranquilo. Mas é isso, para a gente ir para a rua no 8 de março, com muito amor no coração, com muita esperança e com muita vontade de fazer a voz da mulher ser ouvida. É uma batalha árdua, porque o nosso sistema é um sistema machista, né? Mas é a luta que a gente tem que travar. Superar a cultura não é brincadeira, não. Mas, Gorete, olha, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi ótimo ter conversado contigo, te ouvir, saber mais, conhecer mais do assunto. Muito obrigado. Foi ótimo mesmo te convidar. A Cris teve uma ideia excelente. Feliz ideia da Cris que sugeriu você. Guilherme, eu queria fechar aqui, só fechar um pouco, com relação, assim, porque é sempre bom a gente ler, né? Porque eu acho que o feminicídio, como a violência da mulher, a gente precisa realmente estudar sobre isso, né? E ler mais. Então, eu estou lendo esse livro aqui, que é Feminino e Masculino, uma nova consciência para o encontro das diferenças. Eu vou deixar para vocês aqui, eu indico esse livro, né? Que é de Rosemarie e Leonardo Boff, né? Então, assim, é bem interessante, que aqui fala a questão da religião também, que a gente não falou, né? O quanto as mulheres não são libertas, né? Por questões religiosas e muitas outras questões, né? Então, é isso. Eu agradeço, viu, essa oportunidade. Estou à disposição de vocês, tá bom? Obrigado. Quer fechar? Vamos anotar aí, Guilherme, para a gente, aí daqui a algumas semanas, a gente fazer um debate sobre religião e a questão das mulheres. É muito importante. A gente pode até chamar uma religiosa, uma pastora também, para conversar sobre isso, porque tem uma reprodução equivocada
de algumas partes da Bíblia que fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, né? E às vezes isso vira um estímulo, né? A violência. Né? Esse livro ele fala sobre isso, né? É bem interessante esse livro, né? E aí seria interessante mesmo a gente fazer esse debate, porque muitas pessoas que são evangélicas ou mesmo religiosas falam, tem que ficar até a minha mãe, né? Minha mãe falava que o casamento é eterno, né? Você pode morrer, mas você está lá, né? Então eu acredito que o casamento é... Cortou, Gorete, seu microfone. Cortou? Não, pode falar. Você acha que o casamento... É porque uma ligação também aqui, aí cortou um pouco. Então, o casamento tem que ser eterno enquanto estiver equilibrado, né? Enquanto é igual aquela frase, né? Amor é eterno enquanto durar, né? Então, assim, minha mãe, religiosamente, ela acredita que a mulher tem que ficar até morrer, né? Então, assim, não é... E por isso que é importante esse debate com relação à religião, viu, Cris? Bem interessante. Então tá, gente, muito obrigado pela presença das duas. Foi ótimo conversar com vocês. Sigam a gente lá nas redes sociais, temos Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, que mais? Spotify. Venham conversar com a gente, venham trocar uma ideia com a coletivação. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom dia, boa noite. Gorete, beijo. Valeu. Ah. Fiquem bem.